Olá, pessoal. Eu sou o JP Miller e nós estamos aqui para entrevistar o Wagner Araújo e queremos passar aqui alguns minutos falando algumas coisas interessantes, importantes da vida. Estamos interessados em abençoar pessoas, em levar as pessoas a um patamar de vida que seja abençoado, né? Que Deus possa abençoar você. Por quê? Porque nós vemos que a sociedade ela está estremecendo. A sociedade ela está caminhando de uma forma muito dolorosa. Não sei se você sabe, mas a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E o pior que isso, a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a sua própria vida. E nós temos dados que nos dizem que só nos 2 primeiros meses deste ano, 12 milhões de pessoas já morreram. Nessa perspectiva, até dezembro, nós teremos mais de 70 milhões de pessoas que estarão mortas. Tudo por quê? Porque a sociedade caminha de uma forma dolorosa, precisando de ajuda. E nós vamos falar aqui sobre como romper paradigmas. Paradigmas que levam a pessoa a caminhar desta forma, nesta situação em que o mundo se encontra. Então, há condição de mudarmos, há condição de ajudarmos, de lutarmos para que pessoas ainda encontrem um direcionamento, encontrem um caminho melhor para ter prazer de viver nesta terra. E eu estou aqui entrevistando um jovem empresário, Wagner Araújo. Muito obrigado, pastor. É um assunto realmente muito importante e algo que me chama muito a atenção, despertou muito, né, a vontade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e contribuir com vidas, né? A nossa missão é ajudar vidas. E eu fiquei muito feliz também de ser o primeiro convidado, né, o primeiro entrevistado desse podcast que eu tenho certeza que vai ser um sucesso no Brasil todo, até pela sua grande experiência, né, uma referência, né, eu não digo só aqui em Joinville, mas também uma referência no Brasil, um grande pastor, uma pessoa aí com um conhecimento vasto, e eu estou aqui também para aprender muito, né, porque a gente é um eterno aluno, e poder compartilhar também um pouquinho da minha experiência de vida, e poder somar, né? Contribuir com as pessoas. Essa é a nossa missão. Sabe, Wagner, eu aprendi ensinando. É verdade. Sabe? A minha história é um pouco interessante, né? Eu me formei, ou melhor, eu terminei o 2º grau, na época era científico. Então, um ano depois, eu terminei o 3º científico, fiz vestibular e entrei na faculdade. E naquele ano seguinte, do 1º ano de faculdade, foram me buscar na faculdade para lecionar no mesmo colégio que eu tinha saído. E foi uma coisa assim bem interessante. Eu tive coragem. Mas isso é dom, né? Eu tive coragem de desempenhar, de voltar, né, como aluno ali, lutando para passar de ano, lutando para fazer vestibular e encontrar praticamente a mesma turma, né? Porque eu era jovem. E aí assim nós começamos a romper alguns traumas, né? Algumas realidades nossas. Porque todos temos uma história familiar, né? Você tem uma história familiar que diz a sua realidade, que formaram seus paradigmas e que nós vamos tratar no decorrer dos nossos podcasts. Não sei se vamos fazer 1 ou 2 ou 3, não sei, mas é um prazer ter você aqui, de saber que você tem essa história linda também, maravilhosa, que pode contribuir muito, não só para o nosso podcast, mas para esta sociedade que precisa de jovem vencedor como você. Primeiramente, glória a Deus, né? Eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida e todas as lutas, né, que a gente passa, existe um propósito, né? E a gente tem que tirar sempre o lado positivo das coisas. Realmente, eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, muito jovem, muito sonhador, né? Eu sou natural aqui da cidade de Guaramirim, uma cidade pequenininha, né? Meus avós agricultores, o meu pai começou a vida como agricultor
e depois ele vendeu a casa e foi para o centro da cidade. Imagina uma pessoa do interior, né, teve aquela migração, né, para o centro da cidade. E ali ele começou a criar a família dele, mas ele era uma pessoa que veio do interior e tinha todos aqueles paradigmas do interior ainda, né? E quando chega na cidade é tudo diferente, né? O mundo é diferente, porque a pessoa está habituada a um dia a dia dentro da agricultura, aquela agricultura familiar, né? O gado, o leite, né? Aquela coisa, e chega na cidade aquela mudança. E tivemos vários conflitos, né? Como família, e várias dificuldades que levaram a gente a ter um aprendizado muito grande. Eu, desde pequeno, os desafios, né? E eu comecei a usar exemplos, né? Da minha vida, eu olhar as pessoas como que elas agiam, vizinhos, parentes, tios, e ver a diferença. Todo mundo faz isso, eu acho que é o básico, né? Mas eu levei isso muito a sério e comecei a ter, vamos dizer assim, os exemplos. Eu gosto muito, muito de... Depois que eu li esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre, né? Ali eu aprendi muito, né? Eu tive meu pai rico e o meu pai pobre, né? Então, nessa visão de negócio, eu consegui, nesse livro, ver a minha vida, que foi isso que eu fiz inconscientemente, entendeu? Ô Wagner, com que idade você teve assim um start e dizer assim, puxa, eu posso, puxa, eu sou vencedor? Porque normalmente a gente tem visto que a criança, ela até os 7 anos de idade, ela recebe dos pais 100 mil vezes a palavra não. Não vai, não pode, não é, não tem condição, não vale nada, não vai dar nada, não pode fazer nada. A criança, ela é massacrada com a impossibilidade, com o descarte, como se ela, ao crescer, ela não tivesse iniciativa para nada. Por quê? São 7 mil vezes a palavra não. E aí, com que idade, mais ou menos, você teve assim, puxa, eu vou ser diferente, eu vou romper? Porque eu tive esse pensamento quando criança. Sim. Eu tive um pensamento quando criança e eu digo, puxa vida, eu não vou ser como meu pai. Dentro de mim, criança, antes da aula, antes de ir para a aula, digo, eu não vou ser, eu vou fazer algo diferente. Tu começou a pensar fora da caixa e começou a procurar uma referência, vamos dizer assim, de um pai rico. É aquilo que eu estava dizendo, né? De pensar diferente, agir diferente para ter resultados diferentes, né? É isso? E aí eu pergunto para você o seguinte, qual foi a idade, não sei se você lembra, que você teve um clique e você disse assim, puxa, eu vou mais longe. Por quê? Eu lembro até o dia. Então assim, eu também tenho coisa que eu lembro de dia. É interessante, você falou de Guaramirim, né? Meu pai conhecia, não sei se você sabe, mas meu pai conhecia Guaramirim como Bananal. Sim, você lembra essa história? Sim, é o nome de Guaramirim, que era um distrito de Joinville, né? Aí meu pai falava de Bananal e depois Guaramirim. E aí você falou aí, eu digo, puxa, veio aqui na minha mente, né, a palavra do meu pai dizendo, porque tinha um senhor, não sei se chamava de tropeiro, que ele saía com gados. Para vender. Isso tinha muito, Tinha muito. Tinha muito. E aí ele sempre passava lá em casa, era amigo do meu pai dizia, é de Bananal. E aí, depois que nós entendemos que é de Guaramirim. A minha família é uma das pioneiras, né? Aqui de Joinville, os primeiros imigrantes, muito antes daquela primeira... Wagner Araújo. Isso, né? Araújo. De Araújo, né? Aí você estava dizendo, de Araújo, porque aqui nós não pegamos o de Araújo. Só Araújo. Porque eu uso o Araújo assim para simplificar, né? Mas tem uma diferençazinha nesse... E foram fundadores da cidade de Joinville também? A família foi uma das primeiras famílias aqui na beira do rio Cubatão, os primeiros imigrantes, né? Muito antes daquela imigração ali de 1850, que teve de Hamburgo para cá, né? Dos alemães e tal. Muito antes a família já estava aqui, né? E daí essa família, uma parte migrou para Guaramirim, né? E foi para lá. Na época, na verdade, eles pegaram um dote, até assinado pela princesa Isabel, foi em Xereder, na verdade. Xereder. Os Araújos, no cemitério de Xereder, vai lá, os mais antigos são todos Araújos, é uma família muito grande de lá. E daí, de Xereder, a próxima geração foi dividida as terras, um vendeu e foi para o Guamiranga, que isso foi o meu bisavô, no caso, né? Ele foi para o Guamiranga, lá no Lagoa Nova, para a banda de Araquari. Foi quando
o meu avô recebeu uma parte, né, dessas terras, ele vendeu essa parte da terra e comprou mais próximo ao centro da cidade. E o meu pai tinha uma parte dessas terras, vendeu e comprou, daí bem no centro da cidade, no lado do Banco do Brasil, ali a gente, de infância, a gente estava no centro da cidade, mas meu pai vem com aquela visão de agricultor. E eu tinha um vizinho meu que ele começou a construir uma casa e foi um casão, né? Uma casa de 2 andares na época do sobrado. E eu acompanhei todo aquele processo da construção. E eu pensava, meu, esse cara é muito rico, né? Que casa bonita que ele vai construir, tudo muito, né, de primeira qualidade. E eu sempre estava lá conversando com os pedreiros e tal. E daí ele inaugurou aquela casa. Eu lembro que logo que ele inaugurou a casa, ele trocou de carro. E aquilo foi uma coisa muito impactante da minha vida, né? Mas o meu momento, o meu dia D, o chave foi o dia que ele comprou aquele carro e ele estava preparando o carro para ir para a praia. Eu era criança, eu pensei assim, eu não conheço o mar. Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 8 anos no máximo. Eu não conheço o mar e eles estão indo para a praia. Eu lembro ele colocando as cadeiras e, sabe, ele tinha um filho também, eu vendo toda aquela alegria. Daí eu pensei assim, mas por que que eles vão e o meu pai não vai levar a família? Eu tinha vontade de ir para lá, criança, né? Conhecer tinha vontade, o mar, conhecer o mar, ir para a praia, entender como que é isso. Mas assim, aquele clima que me chamou a atenção, sabe? O clima do carro novo, da casa nova, da conquista. Parecia que eles eram felizes, parecia que eu estava vendo uma cena de filme, sabe? Era uma coisa incrível. E aquilo me chamou muito a atenção. E aquele dia ali eu falei, meu, eu vou querer isso na minha vida. Foi uma decisão, né? E aí você tinha em torno de 7 anos, você cresceu com esse sonho. Diga, poxa, eu vou empreender. Eu na verdade não sabia do empreender ali, né? Eu queria entender o porquê que ele podia e o meu pai não podia. Na verdade foi a questão de ver a diferença, né? Então eu comecei a querer me aproximar daquela família, querer saber, conhecer mais. Eu era curioso, muito curioso, sempre foi uma das virtudes. Uma das virtudes, né? E muito corajoso também, e não ficava pensando assim, será? Não, eu ia independente do resultado, eu tinha atitude, né? E daí eu comecei a me relacionar e eu lembro que eles precisavam de muito favor. Eu comecei a cuidar do jardim e comecei a fazer favor. Na época eu buscava o leite todo dia, não tinha esse longa-vida, né? Sim. Ia todo dia buscar o leite, comprar pão. Numa garrafa? Não era na garrafa, era no pacotinho já. Já era pacote? Tinha um leiteiro que vinha. Tinha um leiteiro que vinha e deixava, a gente deixava. Lá em casa era assim, né? Deixava o leite, as garrafas, o leiteiro enchia e daí nós pegávamos. Mas eles compravam no mercado, que para mim aquilo já era uma coisa diferente do que eu tinha em casa. Só um simples fato. A questão de comprar pão na padaria. Eles não faziam pão em casa. Eles faziam pão na padaria. Hoje é lógico que a gente compra pão na padaria, mas o desejo é comer o pão caseiro, né? É muito mais saudável, aliás. Não, e lembra a infância, o cheiro de assar um pão da mãe, isso não tem preço, né? Quem tem uma brasa. Aquela coisa que nós morávamos no centro, mas vivia como se a gente estivesse na roça, entendeu? E ali eu vim, foi em 87, eu tinha 3 anos para a cidade e eu cresci ali. Eu tinha poucas lembranças do sítio, mas quando a gente ia para lá passear e tal no vô, que daí eu via minhas raízes, né? Mas eu olhei todo aquele sucesso daquele vizinho, aquela coisa, e eu quis saber o que era. Ele trabalhava numa grande empresa ali de Jaraguá do Sul, uma metalúrgica, né? A maior empresa de Jaraguá. E ele era chefe lá. Daí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser. Quando eu comecei a conviver com a família, eu perguntei, né? O que trabalha e tal, né? Ele é chefe de uma empresa X lá de Jaraguá do Sul. Que legal, né? Daí eu falei, né? Um dia eu estava conversando com ele, o dia que eu crescer, eu quero trabalhar lá contigo, né? Eu era muito... Ele falou, então vamos fazer o seguinte, tu me ajuda, tal, aqui, né? Tu faz os favores. Tu era criança imperativa? Ou não? Eu acho que classificada hoje, porque hoje qualquer criança que tem... Eu sinceramente, eu não vou dizer hiperativo, mas eu era... Superativo. Superativo, muito ativo mesmo. Eu tinha muita atitude e muita vontade. E aquilo ali me deu um forte desejo, né? Um forte desejo assim no meu coração de ter uma vida diferente, ter uma vida de... né?
poder conhecer as coisas, aquilo me despertou a vontade de conhecer o mar, foi um sentimento dentro do meu coração. E daí ele falou assim, ó, me ajuda aqui e tal, que quando tu crescer eu vou te indicar para tu pegar o meu lugar lá na empresa. O cara falou. E eu me dediquei pra caramba, eu pensei, meu, é a minha oportunidade, né? A minha oportunidade, me dediquei, cuidava, né, das rosas, cuidava do jardim, da grama, né? E foi uma coisa muito interessante. Mas um dia eu estava na escola, né? E os amigos do meu irmão, eles estavam falando de um negócio que eles iam vender picolé. E eu ouvi aquilo, não, que nós vamos lá, o cara dá uma caixa de picolé, dá um carrinho de picolé, e eu ouvi aquilo, os amigos do meu irmão, que o meu irmão era mais velho, né? Isso eu tinha, acho que uns 9 anos, e o meu irmão tinha uns 12, né? Ele era um pouco mais velho. E eu lembro que eu tinha pedido um videogame para minha mãe, na época era a época do Atari, o começo do videogame, né? Eu tinha pedido porque eu fui na casa de um amigo meu, ele tinha, eu falei, mãe, eu quero um daquele. Ela falou, mãe, não tem condições, a mãe trabalha na empresa, não dá, né? Não dá. E eu tinha aquele sonho. Quando eu vi eles falando do picolé, eu lembrei, talvez esteja aí a minha oportunidade, porque eles falaram que ganhava bem, dava para ganhar, né? Uma porcentagem do picolé. Eu comecei a pensar na questão. E eu fui ver o preço do videogame. Era um preço, assim, para uma criança estratosférico, né? Que nem uma criança que não tem dinheiro, vamos dizer hoje, 3 mil reais, é muito dinheiro. Era mais ou menos essa... Ainda é, né? Ainda é. O videogame é uma coisa cara, mas lá naquela época era mais caro ainda, porque era difícil você arrumar condição. Hoje é mais fácil você arrumar condição, tem mais oportunidades, né? E daí eu fui... O meu irmão foi lá, eu fui escondido atrás para ver onde que era o local. Quando eles saíram com os carrinhos de picolé, tá, eu fui lá pedir, eu quero vender também. E o senhor falou, oh, mas não tem carrinho, tem que ir com uma caixa de picolé. E tu sabe aquela caixa de isopor, Sim. que tem aquela cinta, né, para carregar, tu bota no ombro. E eu peguei uma quantidade e botei, eu estava de regata. E essa é uma coisa que sempre me marcou, né? Eu estava de regata e eu botei aquela caixa de picolé aqui, ele me deu o apito e eu saí apitando, né? Eu apitei tanto que estourou toda a minha boca, de tanto apitar, ficou tudo em carne viva, né? Porque tu apita assim, aquilo vai cortando a pele, né, do lábio. E no final do dia eu quase não vendi nada, né? E tava com a boca toda estourada e com o meu ombro em carne viva, né? Uma criança com o ombro de carne viva ali e tal. E eu cheguei, meu, não vai ser difícil ter esse videogame, né? Não vai ser fácil. A primeira experiência foi terrível. Daí, no outro final de semana, eu fui lá e falei para ele, ó, eu não quero mais a caixa, eu quero um carrinho. Foi quando eu descobri, primeira vez, que existe uma concorrência naquilo que é bom, né? Ele falou assim, ó, tu pode ter um carrinho, mas os melhores vendedores de uma semana, pode ser de caixa de carrinho, na próxima semana tem a preferência. Ele falou assim para mim, daí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir de caixa de novo. Meu sonho era grande de novo, eu fui. Mas dessa vez eu já fui mais preparado, né? Eu já fui com uma camiseta, já levei uma toalhinha, enrolei na cinta para não sovar mais o ombro. A gente aprende, né, com os erros, né? Sim. Já vi, né, que não adiantava ficar pitando muito, né? Porque não é o barulho vai longe. Eu apitava muitas vezes seguidas, né? E tentei pegar aglomeração de pessoas, onde que tinha aglomeração de pessoas que tu tem mais facilidade de vender. E eu já fui melhor, já evoluí. Mas a minha vontade, o meu primeiro sonho foi aquele carrinho de picolé, né? Eu queria aquele carrinho. E aí teve sucesso do picolé? E aí só para resumir rapidinho, daí eu precisei traçar uma estratégia. E foi a minha primeira estratégia, aonde que eu vi que a pessoa que pensa, ela se destaca em relação às outras, porque a grande maioria não pensa, ela só age. Ela segue um processo, ela não tem coragem de mudar o processo. Como alguém disse, os homens não pensam. Tem que mudar o processo. O que eu fiz? Existia o picolé, o distribuidor dava o picolé a 25 centavos, vendia 50. Daí eu fiz uma conta. Se eu vender, olha, criança fazendo conta, e é os números que apontam o sucesso. Se a pessoa dominar os números, ela vai dominar o sucesso. É simples, ela vai ter o sucesso. Daí eu fiz uma conta. Se eu vender 3 picolé a R$1, eu vou ganhar só 25 centavos. Mas eu vou conquistar o volume que é necessário para me adquirir o carrinho, ter o direito de sair para vender com o carrinho. E daí eu peguei e fui nas vizinhas e falei, olha, 3 picolé por R$1, né?
Só que tu tem que pegar no mínimo 12. E eu comecei a fazer encomenda. Uma pediu 36, a outra 24, a outra 12 e tal. Quando eu fui para vender, né, eu não fui mais vender, eu fui fazer entrega. E eu fui com o isopor, a terceira vez que eu fui com o isopor fazer entrega. E eu fui o que mais vendeu com o isopor, porque eu esvaziei ele umas 3 vezes. Eu pegava a bicicleta, botava na garupa, era uma monareta na época, botava na garupa, ia entregar os picolé, voltava, daí o dono, mas como que tu vendeu tão rápido? Eu falei, não, eu tenho meus segredos. E nunca falei para ninguém, né, que eu tinha meus segredos. E eu já tinha né, vários clientes que compraram, fiz a entrega, adivinha. No próximo final de semana, eu cheguei lá. O carrinho já estava à disposição. Eu cheguei lá, mas o legal é que quem pegava o carrinho, pegava na frente, porque tinha um horário para tirar. Então eu peguei naquele horário e todo mundo estava lá para ver quem ia ser os que ia pegar o carrinho. E o meu irmão não esperava que eu ia ser. Daí eu fiquei por último, e o último carrinho, tipo assim, era pro melhor vendedor, né? Ele ia chamando, o melhor vendedor foi quando chamou meu nome. Wagner Araújo. Foi a primeira vez que eu tive a emoção de ouvir o meu nome ser chamado. Quando fala o teu nome ali é uma emoção muito grande. Tu foi o que conquistou, por merecimento, né? Através da meritocracia, né? O menor. O menor, mais novinho. Mais ousado. E ali começou, né? E eu, graças a Deus, com essa estratégia, agora com o carrinho não sofrendo tanto, né? Eu com essa estratégia eu consegui ter uma clientela de picolé e eu fazia entrega. Eu não precisava mais apitar, né? Eu resolvi vários problemas, não precisava mais carregar aquele isopor pesado, né? E fazia a venda e comecei a ter dinheiro e graças a Deus eu consegui comprar o videogame, não só o videogame, eu lembro que eu comprei uma bicicleta de marcha e na época, quem tinha uma bicicleta de marcha, quando lançou a bicicleta de marcha, porque antes não tinha, né? Pelo menos não era popular, né? Comprei a bicicleta de marcha, assim, eu lembro que eu andava pela cidade com aquela bicicleta, o povo parava para olhar, sabe? Né? E eu adquiri aquilo, foi uma conquista. Então, no meu inconsciente, né, eu comecei a ver que era possível. Foi uma pequena conquista. Então, para você que está ouvindo esse podcast, o que eu posso deixar de conselho? Comece com pequenas conquistas, né? Essas conquistas, elas vão te dar uma base, uma crença, né, para te levar para as grandes conquistas. Sabe, Wagner, eu quero pegar uma parte aí que você está falando algo assim tão tremendo que você está mostrando que nós somos seres espirituais e nós temos poder de decisão. Sabe por que eu digo isso? Porque muitos têm um subconsciente determinado a ficar na passividade, tá? Um subconsciente passivo. E essa passividade do subconsciente, resultado de tudo que ele ouviu na infância, na gestação e foi acumulando, formaram os paradigmas. E as pessoas, elas, por essas passividades, elas ficam fazendo orações inócuas. Não tomam decisão e acham que Deus vai fazer por elas. Quanto que nosso Deus é o Senhor, é todo-poderoso, nós servimos, nós adoramos, nós amamos, nós sabemos que Ele é o nosso Deus cheio de amor por nós, mas Deus nos constituiu ser espiritual que tem poder de tomar decisão. Aquele garotinho teve poder de tomar decisão de começar suas conquistas. E esse poder de tomar decisão e de conquistar, pelo que eu estou vendo, não parou até hoje. Na verdade, é o motivo da ação, né? A gente tem que ter o nosso motivo muito bem definido, né? As pessoas, elas são conduzidas, na grande maioria, pelo medo e não pela coragem. A própria palavra diz, né, que Deus... Não nos deu espírito de medo. E principalmente assim, aquilo que a gente pode fazer fica para nós, né? Nossa responsabilidade. Deus fica com a parte do impossível. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Baseado nisso que você está falando. E esse foi o meu grande... Eu já ouvi diversas vezes assim na minha vida, diversas vezes, né? Meu Deus, cara, como que tu consegue fazer isso? Que coragem, que audácia.
E eu sempre ouvindo assim, não, esse é o meu ponto forte. Eu pensava assim comigo, né? Eu tenho que agir, atitude, né? Porque a pessoa que não teve atitude, ela já errou, já falhou. Porque aquilo que te conduz, né? Qual é o sentimento que te conduz? A coragem ou o medo? Qual vai vencer? Tu tem mais medo de perder ou mais coragem de ganhar? As pessoas são conduzidas pelo medo. E eu converso com tantas pessoas, elas ficam negativas. E eu aprendi muito isso, né, com meu pai, porque ele sempre teve muito medo. E você resolveu reagir com a psicologia Eu reversa. consegui entender muito rápido que se eu ficasse naquela situação, atitudes iguais, resultados iguais. Né? Eu queria resultados diferentes. Mas, assim, um grande ponto, eu acho que do meu pai, que o meu pai não foi aquele cara super protetor, sabe? Isso foi a melhor coisa, que eu tenho muita gratidão ao meu pai e principalmente também a minha mãe, que eles não foram aqueles pais super protetores, porque os pais hoje, eles muitas vezes estragam as crianças. Eles querem dar aquilo que eles não tiveram e isso faz as crianças serem fracas. Eu me tornei forte muito também por causa da necessidade, entendeu? A luta eu tive que enfrentar, não tinha outra opção, eu tinha um sonho, tinha um desejo, eu queria, eu tive que enfrentar. Então a necessidade também faz grandes sucessos. Agora eu quero pegar um ponto aí interessante, Wagner, é que você já sabe que você é um ser espiritual, né? Que com certeza. Deus nos formou seres espirituais. Porque somos seres espirituais, nós temos uma capacidade infinita, ok? Mas aonde trava a pessoa, onde trava a sociedade, enfim, são os paradigmas que são formados dentro de casa. Eu disse lá no começo, meu pai tinha muitas virtudes, mas algumas atitudes dentro de casa. Eu, criança, eu dizendo, puxa, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. E você também, de uma geração, né, de uma geração abaixo da minha, mas você resolveu ser diferente. Mas como seres espirituais, você tinha essa virtude, né, essas qualidades que nós precisamos entender, que Deus nos constituiu assim, ok? Deus nos fez seres espirituais. E porque somos seres espirituais, nós vivemos eternamente. Ok? Nós vivemos eternamente. Somos diferentes do animal. Não sei se você aprendeu na escola uma coisa errada, né? Que a gente aprendia que o homem é um animal que pensa. Eu aprendi isso, né? Nós somos animais, mas temos raciocínio na escola. E é tudo errado, nós não somos animais, nós somos pessoas. E o que é que eu quero dizer? Como nós somos diferentes dos animais, qual é a diferença entre nós e o animal? O animal, ele morre, acaba tudo. Acaba por ali. Desapareceu, acabou, virou nada. Mas o homem nunca vira nada. O homem sempre existiu e sempre existirá. A alma do animal acaba com o animal. Sofreu, apanhou, por isso nós podemos nos alimentar de animais, ok? Nós precisamos isso bem, entender muito bem isso. Por que que Deus, ele nos fez com capacidade de nos alimentarmos dos animais? Porque os animais morrem, acaba, zera, vira nada, vira pó, vira nada. E nós somos seres espirituais. Porque nós somos seres espirituais, nós vivemos eternamente. E aí, como nós somos seres espirituais e vivemos eternamente, você, embora tenha todas essas virtudes que fazem parte da sua natureza, do seu ser, tudo envolvendo a forma que você foi formado, a educação que você teve, as boas coisas que você teve, mas você teve essa atitude. Chegou um dia que você disse, bem, está tudo bem, mas eu preciso de algo mais, eu preciso ter um encontro com Deus. Embora você tivesse essa força de vontade, tivesse essa inteligência, tivesse essa capacidade de superação, tivesse essa criatividade de vencer
financeiramente, economicamente na vida, você disse, puxa, mas não está completo ainda. Eu preciso de Deus. Sim. Mas de diferente do que você teve na família. Você, não, eu preciso de Deus, eu quero algo mais profundo. Aconteceu isso com você? Sim, na verdade foi um processo, né, que foi acontecendo na vida. A partir desse momento que eu comecei a ver que tudo era possível, né, eu sempre falo que existe um processo, né, o PSA igual a R. Né, eu resumi tudo nisso, eu aprendi, né, isso, e realmente esse processo ele Como muda é que a é? vida. PSA igual a R. Igual a R. Resultado. Pensamento, né? O pensamento Sim. gera um sentimento, o sentimento gera uma ação E a ação gera igual resultado. um resultado. Então, se a pessoa tem um pensamento negativo, né, vai gerar um sentimento negativo. Claro. Gerou esse sentimento negativo, vai gerar um resultado negativo. E vai gerar um comportamento que vai acabar lá. Um comportamento negativo que vai gerar um resultado negativo. A pessoa ela fica dominada com os pensamentos negativos, né? E isso é muito importante, ela pensar positivo. Se ela não conseguir mudar a forma dela pensar, né, ela não vai conseguir mudar a forma dela agir, né? Sentir, ela não vai conseguir mudar a forma dela agir e, consequentemente, ela vai continuar com um resultado que ela não quer. Então é muito simples. Então, basicamente, eu fui tendo experiências e logo depois eu conheci pessoas empreendedoras, né? Eu fui para um segundo nível do empreendedorismo, conheci pessoas empreendedoras e a vida estava indo, eu estava aprendendo, né? Me tornar um grande vendedor, um empresário, estava acompanhando o empreendimento crescer de dentro. Buscando referências. Buscando referências. Eu falei, não, tem que empreender. Que foi a oportunidade que eu tive. Na verdade, sim, a minha visão, eu tenho um plano A, que é ir lá para a empresa, né? Lá para aquela empresa, que praticamente lá em Jaraguá do Sul, lá na região, todo mundo tem esse plano A, que é ir trabalhar numa grande companhia, né? Ter a questão da segurança, carteira assinada, todo aquele processo, né? Mas eu comecei a trabalhar no comércio. E eu gostei muito do comércio, eu gostei muito de venda. E tinha um pessoal que eles não vendiam, eles se divertiam. E aquele clima ali me seduziu. Né? O clima que a gente está muitas vezes não é um clima agradável, mas quando você está dentro de um ambiente agradável, tu quer aprender, tu quer se relacionar, tu ri, tu se diverte e é gostoso. Então o clima, o ambiente também é muito importante. Né? Uma coisa que eu sempre aprendi e coloquei isso em prática por onde eu fui. O vendedor é rico, por natureza. Tem o vendedor, né? Tem a dor, né? Tem a dor, não é só alegria. Mas quando ele consegue realmente encontrar um produto, porque o vendedor ele vende o que dá lucro, né? Ele busca o lucro, ele é um empreendedor. O vendedor é um empreendedor, ele empreende a dor, né? Então o que acontece? Num determinado momento, eu estava com meus irmãos, eu tinha 2 irmãos mais velhos, né? Meus amigos, e o mais velho principalmente era uma referência para mim, o Volney. E quando ele fez 18 anos, ele fez uma festa, eu lembro assim que foi uma festa bem legal para mim. Nós estávamos trabalhando ali naquele comércio com aquele pessoal e a gente estava indo, assim, a família de vento em polpa. E no meio do caminho ele sofre um acidente e vem a falecer com 18 anos e 10 dias. Eu tinha 14 anos. Que horror. Eu tinha 14 anos nessa época, eu já trabalhava nessa loja, né? Tava a vida toda, vamos dizer assim, tendo uma perspectiva de vida boa. Que baque para a família. Daí quando vem a morte, né? Eu lembro assim que eu estava no colégio e me avisaram, e foi no primeiro jogo do Brasil contra a Escócia, olha como a gente marca os detalhes, né? Eu lembro de tudo naquele dia, porque houve um forte impacto emocional, né? Sim. E quando há um forte impacto emocional, existe uma sinapse na nossa mente, né? A gente vai lembrar das recordações positivas e negativas. Por isso que a gente precisa criar essas sinapses neurais para poder recordar de coisas positivas. Porque aquela pessoa que fica só recordando de coisas negativas, daquilo que você estava falando, da infância, os bloqueios. Aqueles bloqueios mentais, né? Então eu tive essa sinapse. A pessoa chegou, parece que o teu irmão sofreu um acidente e faleceu. E eu lembro que eu fui de casa para casa de bicicleta, assim, rápido, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa,
a mãe chorando, aquilo foi muito Traumático. difícil, traumático. E daí passamos pelo processo do velório e tal, e foi aí que eu questionei, e daí? E Deus? Por que Deus levou ele? Porque a gente até então ia na missa, né? A minha família é muito católica, e a gente ia na missa e tal, e eu comecei a querer entender. Eu comecei a questionar a existência, né? E eu comecei a buscar lá, mas eu não tive isso, eu não tive essa resposta. E nessa época, eu fui apaixonado por skate. Mas pensa, na minha época foi quando o skate popularizou ali no início dos anos 90, e a gente tinha um pessoal, uns amigos na cidade que andava de skate, na cidade pequena e tal, e a gente fez projetos, eu amava skate. Mas eu tinha aquela dor no coração, assim, de ter perdido meu irmão, e eu queria entender, aquela necessidade de entender por que Deus? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? E eu queria realmente algo a mais com Deus. Eu estava nessa sede, nessa busca, né? E não estava conseguindo encontrar uma direção, respostas, conectar, ter as respostas. E eu fui para um campeonato de skate em Blumenau, e eu lembro que a prefeitura ali de Guaramirim levou uma condução para nós. Eu fui o único a me classificar para a final, e a final era no domingo. E a prefeitura não levou, na verdade, esses atletas, né, novamente para lá, mas eu queria ir, porque eu tive a oportunidade de me classificar, eu queria participar daquilo. Principalmente porque a gente treina tanto, né? E para mim o esporte foi sempre algo muito importante também, porque você tem a questão da competição e principalmente o que o esporte e o skate me deu foi o seguinte, de não desistir quando você erra. A repetição. As pessoas, elas não vencem porque elas não repetem, elas não continuam tentando. E no skate, se você quer, né, impressionar, ganhar um campeonato, tu vai ter que acertar. E para tu acertar, não é acertar uma manobra, uma execução, você vai ter que acertar uma sequência de execuções. Está falando de persistência também. Persistência, dedicação, né, e humildade. O que o skate me deu foi muito a humildade. Porque se você quiser fazer uma manobra grande sobre um corrimão, sobre um obstáculo grande que impressiona quando alguém vê, mas primeiro você vai ter que começar pulando um cabinho de vassoura. Vai ter que ser humilde, começar de baixo. Todo mundo passa por esse processo. Aí você foi para Blumenau. Daí eu cheguei lá em Blumenau, eu consegui um ônibus, né? Eu peguei o ônibus, fui para Blumenau, cheguei lá e competi, e daí fiquei, me entusiasmei, me empolguei lá, né? Fiquei entre os primeiros colocados. Procurando superar aquela dor. Sim, eu queria muito aquilo porque eu estava num momento de muita dor, foi muito recente, assim, né? E eu queria aquilo, daí eu cheguei lá e acabei me atrasando para ir para a rodoviária. Eu fui para a rodoviária, cheguei lá, o ônibus tinha saído e era o último ônibus para Guaramirim. Imagine, um garoto de 14 anos dentro de Blumenau, que é uma cidade grande, para quem saía de uma cidade ali de Guaramirim, é uma cidade grande. E é uma cidade maravilhosa, né? Tem ótimas referências de Blumenau. Daí eu cheguei lá, voltei para a pista, eu pensei, pô, vai ter algum amigo meu lá, eles moram aqui em Blumenau. Na época não tinha celular, não tinha nada, né? Eu vou arrumar um telefone, ligar para minha mãe, avisar a minha mãe e vou tentar arrumar um lugar para dormir para amanhã, quando ter o ônibus, eu pegar o ônibus e ir embora. Sim. E eu não sabia que Deus tinha tudo preparado para mim. Deus tinha um projeto, né? Ele tinha escolhido uma pessoa para poder falar do amor dele para mim. E da forma que aconteceu na minha vida foi sobrenatural. E Deus preparou todos os mínimos detalhes. O que aconteceu? Eu voltei para a pista, não tinha mais ninguém conhecido. Eu até perguntei para o pessoal que estava lá se tinha alguém conhecido. E o que acontece? Eles falaram, não conheço tal. E eu comecei a ver aquele pessoal que estava lá andar de skate. E eles estavam executando manobras que ninguém no campeonato estava executando. Eu falei, meu Deus, por que vocês não vieram para o campeonato? Daí eles me falaram, porque a gente estava no grupo de jovens. Eu falei, o quê? Vocês deixaram de vir para o campeonato para ir para o grupo de jovens? O que tem nesse grupo de jovens de tão importante? Né? Daí eles falaram, não, a gente tem um compromisso, né? A gente gosta muito de lá também. Eu falei, pô, mas andando desse tipo, vocês poderiam ter sido campeão, falando, né? Pô, com essa manobra aí, se tu executa e acerta no campeonato, tu tava no pódio, né? Eu pensando comigo. Daí eles falaram, não, mas a gente tinha um compromisso e tal.
Daí eu falei, meu Deus, eu não tenho onde ficar, porque eu perdi o ônibus para minha cidade. Ele falou, não tem problema, fica lá em casa. Puxa. Né? Daí eu, pô, que legal, né? Daí eu comecei a conversar ali, até comecei a andar de skate, quase não gostava, né? E principalmente numa pista diferente, que Blumenau tinha uma pista lá que eu gostava muito. E comecei a andar ali com eles e tal, daí já tinha reservado, né, a minha hospedagem, e comecei a conversar com eles. E daí esse rapaz, ele tinha 17 anos na época, o nome dele é Fabiano. Tomara que um dia ele escute esse testemunho aqui, esse podcast. E eu fui para casa junto com ele, a gente foi andando de skate, chegamos na casa dele, ele contou. Eu falei, tu mora com quem aqui? Ele falou, eu perdi meu pai e minha mãe de acidente. Perdeu os dois. Ele tinha uma irmã de 13 anos, ele com 17, e uma irmã de 7. E ele ficou com a guarda com 17 anos. Tu acredita? Foi uma coisa impressionante. E ele ficou e cuidava dessa irmã, ele trabalhava no Angelone. Me arrepiei agora. Ele trabalhava no Angelone. Puxa. E Deus preparou tudo isso para mim estar lá. E ele era uma pessoa assim diferenciada. Ele realmente tinha a presença de Deus na vida dele.